Diante do arrependimento e do amor que o pecado demonstra, Deus mostra-se compassivo. Segundo o livro de Samuel, aqueles dias na promessa da Bíblia, esse homem és tu, assim. Eu confessei afinal o meu pecado. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, sabendo que ninguém é justificado no observar a lei. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas começou a banhar-lhes os pés, enxaguava-os com os cabelos e cobria-os de beijos, e os ungia com o perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, o outro 50. Como não tivesse com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste a água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar os meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com um perfume. Por esta razão, eu te declaro, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então, os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vai em paz. Depois disso, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Que pelo Evangelho proclamado nós possamos ter todos os pecados perdoados. Querido Monsenhor Geraldo, querido diácono Márcio, meu querido seminarista Alain
Irmãos e irmãs, saudação hoje muito especial à grande catequista Elita, que hoje veio aqui com a sua família celebrar 80 anos. Eu peço uma salva de palmas bem bonita. No Evangelho de hoje, nós temos algo muito forte, que é o perdão, o exercício do perdão. Todo pecador que confessa o seu pecado merece ser perdoado. Não podemos ficar presos ao pecado, porque o pecado passa, mas o pecador continua. E a gente tem que fazer passar. Tem gente que fica preso ao passado, acorrentado ao passado, e não avança para a vida nova através da conversão. Todo pecador que confessa o seu pecado merece ser perdoado. Às vezes tem gente que adoece por causa dos segredos pecaminosos. Às vezes tem gente que adoece por causa do remorso. Tem gente que adoece por causa das lembranças ruins. Precisamos, portanto, começar a curar a nossa alma, curar a nossa vida interior. Aí é a confissão. Às vezes a gente gasta tanto remédio, tanto dinheiro com remédio, mas não trata o problema que causou a doença. E às vezes o problema que causou a doença foi a briga com a mãe, foi a briga com o esposo, com a esposa, foi uma coisa mal feita que se fez e a consciência ficou pesada. Algo muito grave que a gente fez, Deus nos perdoa, mas a gente tem dificuldade de nos perdoarmos. O auto-perdão. Então é preciso. Nós já temos o perdão de Deus, mas temos que viver como criaturas perdoadas, criaturas que vivem da graça. Quanto maior o pecado, maior o perdão. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus não leva em conta os nossos pecados, mas a nossa fé. É o que a gente diz na oração da igreja. Não leveis em conta os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. E não queiramos ser juízes de nós mesmos nem dos outros, porque às vezes a gente acha que o pecado da gente não tem perdão, e a gente já decreta a sentença. Vamos ter muito cuidado com o fato da gente guardar aquilo que não presta dentro do coração da gente. Existe uma diferença grande entre as consequências do pecado, do remorso, e as consequências do arrependimento. Qual é a diferença em estar com remorso ou estar arrependido? A pessoa que está arrependida, que se arrepende dos pecados e confessa, já manifesta que quer mudar de vida através da confissão. Eu pequei, Senhor, mas eu quero voltar para Ti. Eu pequei, Senhor, mas eu já não sou digno de que o Senhor me trate como filho. Quero que me trate como empregado, mas eu quero voltar para o abraço misericordioso. A pessoa arrependida age dessa maneira. A pessoa que está possuída pelo remorso, o orgulho é tão grande que ela acha que o pecado dela não tem perdão. Aí sofre a vida inteira. No Evangelho nós temos dois exemplos muito fortes, que definem muito bem essas duas situações. Na parábola do filho pródigo, o filho mais novo é o grande exemplo da pessoa que se arrepende e volta para a festa, para o convívio.
E o outro exemplo é o de Judas, o traidor, que ficou com um remorso tão grande que não foi procurar o perdão, mas ele mesmo se autodestruiu. E aqui para você, meu irmão, minha irmã, que às vezes carrega um peso tão grande pelo mal que fez. Todo mal tem fim. A gente vence o mal com o amor. A gente vence o mal com o perdão. A gente vence o mal com a humildade, com a simplicidade. A gente vence o mal com a força do Espírito Santo que está dentro da gente. E a gente vai querer, quando a gente quer recomeçar, e recomeçar a partir de Cristo, então a gente entra na dinâmica da nova criatura, da criatura renovada. No tempo de Jesus, os doutores da lei e os fariseus discriminavam, e a lei, a própria lei, era a coisa mais importante que eles tinham, e ali eles julgavam as pessoas pelo puro e o impuro, a pessoa que era pura e a pessoa que era impura. O impuro não tinha lugar para ele no convívio social, não era amparado pela lei, já estava dizendo, era impuro, tinha que mudar de vida. E o impuro era o cego, o coxo, o aleijado, o pecador de uma maneira em geral, o leproso. E hoje nós temos o encontro no Evangelho dessas duas categorias de pessoas. Os fariseus que se consideravam puros e a pecadora, a impura, e Jesus Cristo no meio. Jesus está hospedado, foi jantar na casa do fariseu. A mulher sabe e vai lá, aos pés de Jesus, chorando, banha os seus pés com as lágrimas, enxuga com seus cabelos e beija os pés de Jesus e coloca o perfume. São atitudes de acolhimento. Todo dono de casa, quando recebia uma visita, naquele tempo, primeira coisa, vamos banhar os pés. Porque as pessoas vinham caminhando quilômetros e quilômetros. Então vamos banhar os pés, vamos tomar um banho, para poder entrar na casa, para poder participar da refeição. Tinha o beijo da acolhida e tinha então a unção com óleo na cabeça. Naquele dia o fariseu esqueceu de fazer isso com Jesus e foi a pecadora que fez. Sentou aos pés de Jesus, beijou os pés, lavou com as lágrimas e ungiu os pés com o perfume. E Jesus cobra isso dele e vai colocar quem muito tem, o que tem mais pecado e é perdoado vai se tornar, portanto, um grande seguidor. Olha então para a mulher e diz: mulher, os teus pecados te são perdoados. Mulher, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Mas vai em paz e não peques mais. Pois então hoje estamos aqui. E a pergunta que a gente pode fazer: se Jesus chegar hoje na minha casa, como é que eu vou tratá-lo? Como um fariseu ou como uma pecadora? O fariseu que não o acolheu como deveria acolher, e a pecadora que foi lá e demonstrou todo o carinho por ele. E olha que Jesus vem todos os dias à nossa casa, através do pobre, através do faminto, do desempregado, do ex-presidiário, do dependente químico, ou seja, dos que precisam de salvação. E qual é a nossa atitude? Será que a gente diz: não, isso aqui é impuro, e a gente afasta? Jesus era acusado de que era amigo dos pecadores, e de fato era. Jesus foi acusado de comer com os pecadores e comia, porque ele assumia: eu vim em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E quando foi crucificado, foi ladeado por 2 ladrões. Então, do começo ao fim, Jesus corre atrás das pessoas para salvar. E ele não julga pela aparência, mas ele olha o coração da pessoa.
Quando ele olha para o que tem dentro da gente, não para o que tem fora. Porque o que torna o homem impuro não é o que entra pela sua boca, mas é o que sai da sua boca. Portanto, irmãos e irmãs, voltemos para as nossas casas com essa palavra. Será que eu estou fazendo distinção de pessoas, acolhendo a uns e desprezando a outros? Será que tem gente que eu não trato bem só pelo fato de ter sido preso, ou ser dependente químico, portador do HIV, prostituta, homossexual? Será que eu tenho na minha cabeça alguma categoria de pessoa impura? Jesus não olhava para o pecado, mas olhava para o pecador e o abraçava. Jesus ama o pecador e abomina o pecado e convida para uma vida nova, para ser uma nova criatura. E esse convite é feito a todos nós que aqui estamos. Portanto, ao voltarmos para as nossas casas, lembremos da história do arrependimento e do remorso. Vamos nos lembrar que todo pecador que confessa o seu pecado merece ser perdoado. Deus nos perdoa, você também precisa perdoar, tanto ao seu irmão, como perdoar a si mesmo. Aí a vida vai se tornar mais livre, mais firme, porque a gente tem a coragem de assumir a condição que a gente tem. Nós não somos aquilo que nós fazemos. Nós somos muito mais do que as bobagens que a gente faz. Nós avançamos, nós evoluímos. O que a gente faz não define o nosso ser. O nosso ser é definido pelo próprio Deus. Nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Portanto, meu irmão e minha irmã, que tem tanta gente que nesse momento nos segue também, partilhando, participando da homilia no site da paróquia. Eu quero aproveitar para mandar um abraço para os seminaristas que estão lá em Roma, que estão lá assistindo, participando também, o Gilmar e o Francisco, e todos os colegas que estão espalhados pelo Brasil inteiro, que vez por outra dizem: olha que coisa bacana, como é bom a gente poder sentir e ouvir essa palavra de incentivo. São os meios que a gente tem. E assim, da paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, aqui do Alto do Juruá, a gente evangeliza o mundo inteiro. Para concluir ou para terminar, lembro que hoje, festa do Padre João Maria, dia 16 de cada mês, é o dia de oração pela beatificação do Padre João Maria. E hoje a gente entrega, sob os cuidados do Padre João Maria, a Dona Elita, a sua família, Dona Elita, para poder a senhora receber agradecidamente todas as bênçãos e todas as graças, como a senhora tem recebido ao longo desta prestação de serviço, como catequista, como professora, evangelizadora, ministra extraordinária da comunhão eucarística, membro do apostolado da oração, e essa cristã fervorosa que está aqui com grande amor à palavra de Deus, ao ensinamento da igreja e à paróquia de Nossa Senhora de Lourdes. Uma saudação especial para a senhora, para a sua família, os amigos que vieram hoje aqui para saudar e parabenizar a Dona Elita no seu aniversário dos 80 anos. Vamos então agora ficar de pé e professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,